Fala galera, você está no canal do Ícaro Quintão, eu sou o Ícaro e hoje eu gostaria de trazer mais uma vez um vídeo falando sobre inteligência artificial, mas esse eu gostaria que fosse especificamente sobre o GPT, tá? Vou tentar trazer algumas dicas que eu gostaria muito de ter escutado quando eu comecei a fuçar ali, a mexer, a aprender. Já fui em alguns seminários, alguns workshops sobre o GPT, né, e todos basicamente falam a mesma coisa, né, o mesmo direcionamento. Vamos trazer algumas coisas polêmicas aqui e tudo mais. E, bom, tem outros vídeos sobre inteligência artificial no canal, então se você gostar do tema, se sentir interessado, só voltar aí, entrar aí no canal e ver. Recentemente eu fui num workshop, né, sobre GPT especificamente. Era um indiano chamado Adi, cara fora da curva, assim, tecnicamente falando, dava para ver que ele sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Ele deu algumas dicas valiosas que eu comecei a aplicar no meu dia a dia e me ajudaram demais. Vale lembrar algumas coisas. Esse canal não é somente para o pessoal de tecnologia. Então, se você não é da área e está com medo de ficar muito técnico, pode continuar aí que não serei, né? A gente vai só tentar dar algumas dicas ali que realmente ajudam nos prompts, né? Prompt é o comando que você dá ali no GPT. O primeiro recado que eu gostaria de falar sobre o GPT é que a galera usa muito errado o GPT, achando que ele é uma ferramenta de busca, um buscador. Não, galera. O GPT ele não foi feito para ser um buscador, né? Então, o buscador é o Google, é o Stack Overflow, né? Enfim, a gente tem outros sites que são buscadores. O GPT é uma ferramenta de produtividade. Lembre-se disso. É o segundo vídeo que eu trago um pouco sobre esses temas, né? E a primeira dica valiosa que eu gostaria de dar é que as pessoas acham que acho que até meio intuitivo às vezes, né? As pessoas acham que quanto menos informação ela passar no prompt, melhor é o prompt. Né? Ou seja, quanto menor for o meu texto ali no chatzinho, melhor é, mas não é assim que funciona. Quanto mais informação você passar para o chat, mais preciso vai ser a resposta dele. E até eu vou explicar como ele funciona. Espero que vocês não fiquem frustrados de uma maneira bem tranquila. Um outro tópico, assim, que eu vejo a galera falando, e ele performa muito bem no português, né? Mas o outro tópico é sobre a língua, né? A língua do prompt, né? Em inglês é muito melhor, galera. Por quê? Ele foi treinado com muito, mas assim, mas muito mais informação em inglês do que em português ou qualquer outra língua. Então, se for uma dificuldade para você, o inglês, tente usar o tradutor, tente criar um chat que traduz para você, né, as informações, mas assim, tente sempre fazer prompts, né, tente sempre comunicar com o GPT em inglês, porque a resposta dele vai ser muito mais precisa, né? E aí eu vejo uma galera, né, os falsos profetas aí, às vezes falando sobre identificar, né? Ah, não, esse texto aqui foi feito com IA generativa, foi feito pelo GPT e tal. E galera, a verdade é que não tem como identificar se realmente aquilo ali foi feito por um IA ou por um ser humano, né? E é legal que cada vez ali você pode dar o mesmo comando duas vezes e a resposta vai ser diferente. Eu posso pedir uma coisa aqui, você pede uma coisa da sua casa, o texto, o prompt 100% o mesmo e a resposta é diferente, né? E aí, um ponto legal é, pô, como que o GPT funciona? Eu tô me baseando nesse vídeo numa apresentação que eu fiz, bem interessante até. Mas enfim, né? Então como que o GPT funciona? É até meio frustrante, assim, né? Mas o GPT ele quer responder uma pergunta só. Qual é a próxima palavra? Como assim? Qual é a próxima palavra? Ele estuda a probabilidade da próxima palavra dado uma sentença. Então, vamos supor que chega para ele a palavra era. A palavra era. Ele vai ver ali na base de dados e vai ver que a probabilidade da próxima palavra, a maior probabilidade da próxima palavra é uma. Né? Então, era uma vez. Né? Então, ele pega a palavra anterior e vê qual é a próxima palavra na probabilidade, estatisticamente falando, qual é a próxima palavra
mais provável de acontecer. Só que isso numa escala global, né? Uma escala muito grande, muito grande, muito grande, milhões, bilhões de informações ali, ele consegue ser muito preciso, né? Na estatística da próxima palavra. Algumas coisas, né, preocupam quando a gente está usando, né? E existe uma polêmica, se não me engano, até a Samsung proibiu os funcionários deles de usarem sobre a confidencialidade dos dados, né? Tipo assim, pô, se eu coloco um dado financeiro, por exemplo, da minha empresa lá, será que a OpenAI vai usar isso para alguma coisa? E assim, não é bem assim que funciona, tá, galera? Eles não ficam armazenando esses dados, eles querem treinar e aprimorar a IA deles. Mas não necessariamente eles vão armazenar isso num banco de dados, eles não querem, né, não é tão interessante para eles, eles querem moldar, né, enfim, deixar cada vez mais preciso esse acerto, né, de qual que é a próxima palavra ali, né? Então, é, até assim, existe, né, por debaixo dos panos ali, talvez algum um ou outro interesse, mas fato é, você pagando o plano pago, né, os $20 lá, eles te dão essa opção de modo anônimo, né, o incognito, e também tem um Enterprise que aí ele já é feito exatamente para isso. Fala assim, ó, tudo que você fizer aí é para você, você pode treinar sua própria IA, enfim. Então lembre-se aí de é, usar, né, a versão mais aderente aí à sua necessidade, né? Um outro ponto super legal é que se você fizer ali na hora de escrever o chat, colocar informação imprecisa, informação meio inútil, vamos dizer assim, a sua resposta também vai ser ruim, né? A resposta, na maioria das vezes, na verdade, a resposta do GPT é ruim porque o prompt, né, porque é o comando que foi dado ali foi realmente escrito muito de uma maneira ruim, né? E falando até, tem uma máxima de dados, né, que é normalmente 90% dos dados que você tem ali na sua empresa, ou enfim, no seu dia a dia, eles não são realmente úteis, né? Só 10%. Então tem um trabalho também, até na hora que a gente está escrevendo o prompt, de filtrar de certa forma isso, né? O GPT ele não vem com um manual, porque é para ele ser intuitivo mesmo, né? Então é para a galera errar ali, ele ir aprendendo com o erro e deixar cada vez mais aprimorado. Tem um dado super interessante que o estilo, né, de treino, né, do GPT, ele foi inventado pelo Google, chama Transformers, lá em 2017. E o Google não fez nada com isso. Não fez nada, simplesmente nada, deixou de lado. É bizarro, né? Mas enfim, o Google, acho que eles se sentiam talvez um pouco intocáveis assim e acabaram tomando essa rasteira, né? Como eu falei, né? Quanto maior a quantidade de palavras que tem dentro do GPT ali, melhor. Só que ele tem uma capacidade máxima, que é em torno de 4.000 palavras. Passou disso, é como se ele esquecesse, né, da informação. Então você fez um chat muito grande, é como se ele esquecesse. Se eu não me engano, no prompt mesmo ele corta, né? Ele fala assim, ó, isso está muito grande e tal. Eu uso mais o GPT-4, que tem uma capacidade maior também, que é esses 4.000. Então difícil você escrever, né, 4.000 palavras ali. Mas depois disso, hoje a gente já tem tecnologia para aguentar muito mais palavras, né? Só que é uma questão até de economia. A OpenAI, eles tomam prejuízo quando eles cobram $20 só, entre aspas, né? Eu sei que R$ 110, convertendo aqui para o real, é um dinheiro expressivo, considerável, mas fato é que eles têm um gasto maior, né? Então eles estão tomando prejuízo, eles assumem isso, só que é uma estratégia, né? Eles querem ganhar mercado, fazer o nome deles, e principalmente também melhorar ali, né? Enfim, potencializar o modelo que eles têm ali por trás do GPT, né? Então, assim, super interessante também. Tem algumas dicas que eu até passo para a galera. Talvez eu faça um vídeo especificamente prático sobre isso. Então, se você quer isso, comenta aqui, que aí eu faço depois. Mas eu vou deixar uma dica só, são 7 dicas ao todo. Eu vou passar uma, se você gostar, né, do vídeo e achar interessante e quiser aprender mais, comenta aqui, pô, eu quero saber, que aí eu faço um vídeo depois prático mostrando, tá? Aplicando isso, mostrando a diferença, né? Enfim, trazendo isso de uma maneira mais prática e mais detalhada para você aplicar no seu dia a dia, independente se você é, né, da área de tecnologia ou não, tá? Mas uma dica muito legal, pensando nessa questão da produtividade, é você usar o chat GPT como um assistente mesmo, né? Então,
você cria um personagem, né? E aí são três etapas, grandes etapas assim para vocês usarem e aplicarem. O primeiro é cria uma persona. O que é uma persona? Ah, você é um desenvolvedor de software, por exemplo, com 20 anos de experiência, já passou por empresas como Google, Microsoft, estudou em escolas como Harvard, Stanford, né? Cria mesmo um cara ideal, assim, uma pessoa ideal, né? Que passou por diversas escolas e experiências, né? Eu trouxe aqui de tecnologia, mas poderia ser você é um gerente de RH que passou por diversas empresas, já coordenou times de tantos tamanhos, enfim, cria uma persona, né? Uma pessoa ali, né? Que é especialista no assunto X, crie um contexto. Então, você é um profissional, você é um gerente de RH que já passou por várias empresas de tecnologia, tal, tal, tal. Isso é a persona. O contexto é, você está numa empresa tal, aí você fala sobre a sua empresa, a empresa faz tal e tal coisa e precisa aumentar o quadro de funcionários de desenvolvimento, né? Com toda a sua experiência, toda a sua bagagem em recrutamento de tecnologia, tal, tal, tal. Então, cria o contexto e depois, por último, mas não menos importante, você pede para ela executar uma tarefa. Então, dado esse contexto, filtre para mim, dentre esses 20 currículos, qual é o que é o mais interessante, dê nota para esses currículos, por exemplo. Né? Enfim, e aí você vai lá e cola os currículos da pessoa. Como o chat ia ficar talvez muito grande, você vai colando de um em um, ele vai, né, lendo ali, ranqueando as pessoas. Então, pô, isso seria um exemplo prático aí do dia a dia de uma pessoa que não tem nada a ver diretamente com tecnologia, né? Falei ali de RH, tá? Existem outras IAs, se também você gostaria de escutar eu falando sobre outras, comente aqui, né? Eu fiz um resumão, tá? Até a apresentação que eu faço sobre IA, ela dura ali em média 2 horas, mas essas são as principais dicas. Essa é a minha contribuição de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever. Igual eu falo sempre, né? A minha ideia é só contribuir um pouco, gerar um pouco de conteúdo, né? Trazer alguns debates, né? Tentar somar aí. Eu vejo que até no meu vídeo de boas-vindas eu falo isso, né? Eu vejo que muita gente mais desinforma do que informa. Então, para mim é legal, é importante trazer ali o que eu entendo, o meu ponto de vista, enfim. E também, né, escutar um pouco de vocês e, pô, tô aqui para aprender também. Então, comentem aí, é muito importante e valeu demais. Essa foi a minha contribuição de hoje, pessoal. Aquele abraço.